Boa noite, nós estamos ao vivo aqui com toda a Igreja de Cristo, né? E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. E aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo ele possa te abençoar, te fortalecer. E é o que nós falamos sempre. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. E é com prazer e com alegria que nós estamos aqui nessa noite para fazer uma transmissão. Nós queríamos que você, nesse momento, compartilhasse este vídeo para os obreiros, para os membros da Igreja Universal, que você compartilhasse para os pastores, compartilhasse para o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ajudar muita gente. Eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui. A nossa intenção é levar o verdadeiro evangelho. É despertar as pessoas. É fazer com que as pessoas despertem desse sistema religioso, diabólico, que tem destruído a vida de muita gente. Esse sistema religioso é uma mentira, é uma ilusão, aonde as pessoas se dedicam anos e anos da sua vida e quando despertam e percebem que elas estavam sendo manipuladas, enganadas, a vida delas já está toda destruída. E infelizmente é exatamente isso que acontece. E hoje eu vou estar ao vivo conversando com um ex-obreiro, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, da Instituição Universal, que é o seu José Barreiro, que já está comigo aqui. Ele está conectado aqui conosco já. E eu gostaria que toda a igreja que está participando aqui conosco, se você quiser, depois que nós começarmos aqui a entrevistar o seu José, se você quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós estaremos aqui à sua disposição para ajudá-lo, tá bom? Primeiramente, seu José, boa noite. O senhor está dando para me ver e me ouvir claramente aí? Sim, pastor. Boa noite, igreja. Estou ouvindo alto e claro, perfeitamente. Seu José, primeiramente, é um prazer, tá? Estar conversando com o senhor aqui nesse momento. E nós sabemos que nós não estamos aqui e fazendo isso com prazer, porque não existe nenhum pingo de sentimento de vingança, ou de rancor, ou muito menos de mágoa. A nossa intenção aqui é mostrar a verdade, porque os membros ou as pessoas que estão fora da instituição universal, elas olham para os obreiros e eles imaginam que a vida dos obreiros é um mar de rosas, é uma vida de bênçãos, de vitórias, prosperidade, família abençoada, quando, na verdade, é isso que a instituição quer mostrar. Mas a realidade é outra. Nós, o senhor que já teve
anos e anos como obreiro na instituição, o senhor sabe muito bem como é a vida dos obreiros. Seu José, Perfeitamente. a primeira coisa, quantos anos o senhor ficou de obreiro na instituição? Foram 30 anos de obreiro. 30 anos fazendo a obra na Universal. Correto, isso mesmo. Seu José, como foi que o senhor iniciou na instituição e qual o motivo que levou o senhor a começar a frequentar a Universal? O meu início, vou até tentar ser breve, o meu início foi através de futebol, que eu jogava bola, gostava de jogar bola, agarrava num time de colegas, e esses colegas que jogavam bola tinham uma família deles que era toda da Universal. E, por jogar bola, eu ia lá nos campos, jogava bola, e ele falava assim, vamos na igreja. Não, não quero nada a ver com igreja. Mas é só para ir para o futebol e tal. Aí eu acabei indo. Ele falou assim, vai ter domingo o jogo, mas tem que se concentrar na igreja para a gente de lá sairmos juntos. Então, aí eu passei aí. Aí, com isso, eu passei mais aos domingos na igreja e ficar junto com eles. A partir daí, eu comecei a frequentar a igreja. Logo no começo, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu sofri um acidente, a qual eu fiquei com um problema na coluna, fiquei andando torto, meio não dormia reto na cama e tal. E através disso, aí os obreiros, não, tem que orar, vamos levar o pastor para orar, que isso aí é o demônio, é o diabo que está na tua coluna e tal. Sendo que aí eu, através dessas orações, de tudo isso aí, eu naquela época pensei, poxa, foi até uma oração entre aspas, né, do Bispo Macedo, que eu amanheci curado. E primeiro entrada na igreja, aconteceu isso comigo. E eu fui curado, dei todo o crédito a ele. Entendeu? Dei todo o crédito a ele. De saúde tá no início. Isso, logo no início. Entendeu? Logo no início. E por E isso... a maneira, você sabe que a maneira fácil eles demonizam tudo, né? Que é uma forma de prender a pessoa realmente na instituição. Isso mesmo. E através disso, que nem eu falei antes, eu novinho, entrando, o meu caso era jogar futebol. Comecei a ir na igreja, novo, aconteceu aquilo. E eu fui curado através da oração, então Deus crédito todo foi o Bispo Macedo. Hoje em dia eu sei que não fosse a minha fé em Deus, não seria curado. Então, exatamente, a nossa fé que a gente usa a Deus, pede a Ele para acontecer assim, uma cura ou algo qualquer que a gente fala direto com Deus, dentro da Universal, Deus é segundo plano. Primeiro é o pastor, depois os bispos. A honra são a eles, que é eles que levam a gente a Deus. E hoje eu já conheço que isso é diferente, né? É verdade, é isso mesmo. E seu José, após isso, como foi que iniciou a sua trajetória dentro da instituição? Porque nós sabemos que muitos vão por causa de problemas na família, problemas de vícios, problemas financeiros. E a maioria das pessoas que começam a ir na Universal, elas são católicas, espíritas. E o que acontece? Essas pessoas, muitas delas, nunca leram a Bíblia, né? E quando a pessoa chega na instituição, o evangelho que ela aprende e ela começa a praticar é exatamente isso que a Universal nos apresenta. Então, quando o senhor entrou na instituição, o que foi que o senhor aprendeu? E como foi o início da sua caminhada até o senhor chegar a fazer a obra? E como ficou a sua vida? Como foi a sua vida de obreiro dentro da instituição? O início foi esse, como eu falei para o senhor, foi através do futebol. E frequentando a igreja, aconteceu isso comigo. Aí eu levei o crédito todo ao pastor, principalmente ao bispo, e continuei na igreja. Aí eu achei que ali era o lugar certo para mim ficar, que ali que foi curado, ali que eu larguei as outras atividades que eu fazia e passei a frequentar a igreja. E como a maioria do meu tempo na igreja, eu permaneci na igreja, eu sempre tive carro,
Então, eu comecei a me dedicar lá. Ia fazer os serviços, aí quando o pastor precisava de alguma coisa, o pastor já via, ô Barreira, você faz isso aqui, você leva isso aqui para mim ali, leva isso aqui para lá. Naquele tempo, não existia a Catedral do Rio de Janeiro, era tudo na abolição. Então, ia muito para a abolição, para levar documentos de pastor, aquele negócio. Eu fiquei me envolvendo nos serviços da igreja. E naquele tempo, antigamente, só sabe, tinha muito mais evangelização como tem hoje. Então, era quase todo dia ia para a igreja para evangelizar. Domingo, então, a gente chegava de manhã na reunião e depois ia evangelizar. E com essa minha entrega ali, o pastor viu que eu estava muito envolvido, aí me convidou. Hoje em dia, eu sei que tem CPO, que inclusive minha esposa até fez, tem CPO, aquilo não, aquilo antigamente não. O pastor via o nosso interesse dentro da igreja, chegava para a gente e convidava, você não quer fazer parte do corpo de obreiros? Eu, muito empolgado, né, aceitei. Aí foi que ele fez uma reunião e tal, aí me levantou obreiro. Só o pessoal tinha uma dúvida, o que o senhor está falando aí é verdade. Antigamente, não tinha aula de obreiro. Acontecia exatamente isso aí. Um membro ou evangelista se dedicava na igreja e o próprio pastor levantava. Correto. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Mas antigamente era dessa forma assim. Então aí foi por isso. Aí eu já me achei, era um obreiro, né? E continuava fazendo como a gente sempre é induzido, tudo que a gente faz é para Deus. E com o tempo foi passando, e aquele caso, o dia que a gente, por algum motivo, não fizesse algo, era cobrado da gente. Você está desagradando a Deus, você não está no espírito da direção. Então a gente, bem dizer, era forçado a fazer aquilo para a gente estar bem com Deus, podendo fazer aquilo. E com isso foi passando os tempos. Aí foi passando os pastores, outros pastores, e eu sempre, que nem eu falei, a maioria do meu tempo, na minha permanência na igreja, eu sempre tive carro. Então fazia serviços, vários serviços, até obras de igreja eu levava material com o meu carro. Eu ia fazer a compra do material para botar fazer a restauração de algum local da igreja. Então, várias atividades que eu fazia dentro da Isso igreja por eu acontece ter o carro. demais. A igreja, o pastor começa a usar o obreiro que tem uma condição um pouco melhor, como aqueles que têm carro, eles começam a usar mesmo para fazer um monte de serviços dentro da instituição que, na verdade, era para eles fazer. Então, eles começam a usar mesmo os obreiros. É assim que eles fazem. E isso aí foi se estendendo. E cada vez que o tempo passava, mais responsabilidade eu adquiria quanto a isso. Tanto é que teve uma vez que me chegaram, você vai ser líder? Não, não quero ser líder de nada. Eu quero só ser o obreiro, que o obreiro faça minhas coisas. Não quero ser líder de nada. Chegaram, já depois de alguns tempos, teve uma reunião na abolição, que mandaram os obreiros mais antigos, eu já estava incluído nisso, e para ser pastor. Eu falei, não quero ser pastor. Não, você já tem conhecimento, você já tem conhecimento, já tem tempo na igreja para ser pastor. Não, eu não quero ser pastor. Eu falei, se for para ser pastor, eu saio você membro. Eu quero ser só obreiro. Aí mandaram até eu sair da reunião. Aí eu saí da reunião. Mas isso foi se alongando no decorrer dos tempos. Entendeu? Foi só... E tudo isso que eu estou falando para o senhor sabe, é ciente, tudo que eu fazia por minhas gastos e custos, meu mesmo. Não recebia nada da igreja, não recebia ajuda. Tudo que era isso. Domingo, o meu carro, bem dizer, domingo. O tempo do senhor, ninguém ajudava em nada. Em nada. E reunião de quarta-feira, né? Reunião dos filhos de Deus, reunião de domingo, que são as mais fortes. Bem dizer, já teve uma época que eu já não assistia a reunião. Eu ficava para cima e para baixo buscando os membros, que a igreja que eu frequentava era numa comunidade, perto da Cidade de Deus, só deve ter ouvido já falar. E Já. eu ficava, já ouviu, né? Então eu já ficava indo buscar os membros. Eu passava quase o início da reunião até a metade, indo buscar a gente. Meu carro era o carro de passeio, eu colocava quantas pessoas dessas, que geralmente eu sempre tive carro grande de 7 lugares,
botava 6, 7 pessoas, trazia para a igreja, aí, deixava lá, ia lá, buscava mais. Tinha vezes, no meio da reunião, eu estava chegando com mais gente. Então, e depois, quando terminava a reunião, ia ter que levar todo esse pessoal para casa outra vez. Isso tudo por minha custa mesmo, não tinha ajuda nenhuma. Ô, seu José, e como é a cobrança dos pastores com os obreiros? Nós sabemos que existe uma cobrança grande. E como era a cobrança dos pastores com o Senhor e com os obreiros que eram que faziam a obra junto aí na igreja com o Senhor obreiro? Como era a cobrança em cima de vocês? Ó, que nem o senhor citou, a cobrança é muita. Desculpe, o pedestal soltou. Sem problema. A cobrança é enorme, tá? Eu vi aquela... Hoje em dia já não existe mais isso. Eu já saí, mas antes de eu sair da igreja, os últimos meus momentos da igreja, já via isso que reunião de obreiro, fazia reunião no salão, se tivesse alguma pessoa, um membro, lá no cantinho, eu escutava. Antigamente, era reunião em sala fechada com obreiros, que eles diziam que era o momento que ia lavar as roupas sujas. Então, aquele obreiro que não fazia as coisas que eram para ser feitas, ali na frente de todo mundo, era chamado a atenção. Que nem fosse um colégio com várias crianças. Chamava a atenção do obreiro na frente de todo mundo. E tinha as cobranças. Como hoje em dia a cobrança é maior em cima da ajuda, antigamente tinha mesmo as cobranças. Está faltando isso na igreja. Qual é o obreiro que ficou responsável de trazer ou de fazer? Dia que fosse na nossa igreja, fosse um Quer dizer que pastor regional, um bispo, faziam cultos para dizer que ia lavar a roupa e humilhava os obreiros na frente um do outro. Era isso que acontecia? Isso mesmo, isso aí mesmo, correto. Isso mesmo. E principalmente quando fosse na igreja que frequentava, fosse a visita de um pastor estadual, um bispo, aí chegava até cobrar dos obreiros, obrigar os obreiros a levar suas famílias, convidar, chegava até a falar, convida aquele teu vizinho que é da outra igreja, vem ele mesmo, convida o teu vizinho que é macumbeiro, traz, e ficava o auxiliar na porta para ver se o obreiro estava chegando com aquelas pessoas convidadas. Muitas das vezes, se não chegasse, o auxiliar pediu o obreiro para tirar a gravata e sentar no banco para não trabalhar, porque não trouxe as pessoas determinadas que eram para preencher a igreja. Era uma humilhação mesmo, escravidão de verdade. Correto, correto. Escravidão mesmo. Ô, seu José, e em relação aos amigos, quando o senhor começou a fazer a obra, o que aconteceu com os amigos que o senhor tinha? Porque, infelizmente, é isso que acontece. Quando a pessoa começa a fazer a obra, ela abandona amigos, abandona família, abandona casamento, abandona filho. E os obreiros se dedicam 100% na obra. E muitos obreiros jovens, eles acabam abandonando até a escola para se dedicar 100% à instituição. Então, como ficou essa relação aí entre o senhor fazer a obra, do jeito que o senhor estava fazendo aí, nessa cobrança, em relação à família? Como ficou? Isso aí mesmo que o senhor acabou de falar. A partir daí, quando eu me dediquei, fui levantado ao obreiro e me dediquei mais a fazer as coisas da igreja, até mesmo por orientação, era dito, você não tem que ter muito convívio com quem não está na mesma fé, porque senão acaba você se contaminando. Então, a partir daí, o meu pai, vamos fazer assim por um exemplo, o meu pai e minha mãe eram o pastor e a esposa, e meus irmãos, obreiros, jovens, seriam isso, porque desde esse momento
eu abandonei. Que nem eu falei no início que eu gostava de jogar bola, eu abandonei futebol. Só jogava futebol com as pessoas da igreja. E quando o pessoal da igreja não resolvia não ir para o futebol, não tinha mais futebol. Então, abandonei. Passear assim com a minha esposa, que a gente passeava, ia na casa de um parente de vez em quando, até nisso foi restrito, acabou. Acabou. Porque era vida, só não falava 24 horas na igreja, porque tinha um momento que entendeu? Eu ia para casa para dormir. Mas, fora isso, era o tempo todo na igreja. Inclusive, por eu ter... Eu fui desenhista da Marinha, eu tinha uma habilidade com serviços manuais, com desenho, com fazer feito escultura, essas coisas. Tinha vezes, de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu ficava na igreja. Porque o pastor queria que fosse fazer uma escultura, a mão do Espírito Santo, com uma pomba, aí eu mandava comprar isopor, eu ficava na igreja delineando a imagem de uma mão, de uma pomba, para botar em cima do altar, para no domingo o pastor fazer aquela reunião. Então, para fazer a campanha. E voltava para a igreja e ficava a madrugada fazendo as coisas, porque domingo de manhã tinha que estar no altar. Deixava a família em casa e ficava na igreja com o pastor. Isso. Tinha vezes, esporadicamente, que a minha esposa ficava. Mas ela, mulher, não tinha muito o que fazer. Chegava um ponto que ela cansava, queria ir embora. Aí o que eu fazia? Como eu tinha carro, eu levava ela em casa, a gente morava relativamente perto, levava ela em casa e voltava para a igreja. Teve vezes de esposas de pastores, que tinha vezes que tinha pastor que dormiam na igreja, eu sempre tive a vontade, gosto muito de tomar café, tinha esposas, seu Barreira, você não precisa de café, se preocupa não, o senhor não precisa nem em casa, só aqui vai ter café. A esposa vinha para fazer café, para mim ficar tomando café a noite toda, não tem nem que ir em casa. Mas é assim mesmo. Ou seja, José, em relação às campanhas, eles dizem que os obreiros não são obrigados. Em relação às campanhas que são feitas na instituição, o obreiro que não participa, ele é taxado como? Ou ele é tratado como? O que acontece com os obreiros que não participam das campanhas que são feitas na instituição? Bem dizer, eles só não tiram o obreiro da obra frente, vai precisar. Mas naquele momento, o obreiro fica como se fosse assim, um zero à esquerda. Teve pastores que até quando os obreiros passavam pelo corredor, ou quando chegava pela igreja de manhã, o pastor não cumprimentava, que sabia que aquele obreiro não estava participando da campanha. Correto, não estava participando, o pastor não cumprimentava. Aquilo assim, só não tirava da obra, tá fora, porque ia passar aquele momento, ele ia precisar daquele obreiro para fazer outras coisas depois. Mas naquele momento, o obreiro, bem dizer, era excluído. E chamava, como sempre foi, todas essas campanhas fortes, como Fogueira Santa, Campanha da Justiça, a derrubada da muralha, tudo, os obreiros, os jovens, os evangelistas, grupos, faziam sempre antes da igreja total, que é para o pastor saber de fato, de verdade, quem é que estava fazendo. Quer dizer que antes da campanha com o povo, é realizado com os obreiros, jovens evangelistas, que é para o pastor saber quem realmente estava, os obreiros, quem estava participando ou não, não é isso? Correto, isso mesmo. Porque junto com o povo, nessa época a igreja enche mais um pouco, nessa época muitos obreiros vão sem uniforme, se mistura com o povo e não vai ter um controle exato de qual é o obreiro que está participando. Fazendo separado, ele está vendo, só fazia separado, começava a reunião mais ou menos entre 9 e 10 horas da noite, mas seria uma mini vigília,
À noite, a igreja vazia, o local todo deserto, só estava a gente ali. Então, é fácil ele ver quem está no altar indo lá e fazendo, cumprindo seu voto ou não. Muito fácil. E aqueles que não participam, ou como eles ensinam, né, não estão na fé, Correto. começam a ser excluídos e humilhados. É dessa forma que acontece. É isso aí mesmo. E, no caso, já teve até entrevistas, essas coisas todas, depoimentos, de que o pessoal dá porque quer, a gente não bota arma na cabeça. De fato, não bota arma na cabeça. Mas a intimidação com palavras e a imposição faz a pessoa que não está com uma cabeça firme tremer e obedecer. A pessoa vai falar, se você não for, isso, é psicológico. Se você não for, você não está bem com Deus. E aí o obreiro que está ali trabalhando, se dedicando, pensando que está fazendo para Deus, não quer ficar excluído, não querer não receber a bênção de Deus, dizer que é a ovelha negra do grupo, não quer. Ele vai participar mesmo sem ter condição, ele vai pegar um envelope. E, na verdade, principalmente na Fogueira Santa, vamos falar um pouco sobre a Fogueira Santa. Vamos falar diretamente dos obreiros. Quando os obreiros não participam, porque a Fogueira Santa é algo obrigatório, tanto que tem muitos obreiros que não têm condições de participar, e no período da Fogueira Santa eles não podem trabalhar, não é isso? Na reunião. Correto. E Correto. aqueles que não participam são taxados de várias situações, que não tem o Espírito Santo, que não está na fé, como que pode orar pelo povo se o povo participa e ele não participa. Então, é um trabalho psicológico de uma tal maneira que a pessoa se sente tão humilhado que a pessoa, querendo ou não fazer, ela acaba participando para não passar por um monte de situações de humilhação e até mesmo os próprios obreiros. Porque, infelizmente, seu José, deixa eu explicar uma coisa aqui para as pessoas. O trabalho é tão diabólico, no sentido psicológico, que fica um monte de pensamentos na cabeça do obreiro. Poxa, será que eu estou bem com Deus? Será que eu estou mal? Eu não estou participando, eu não estou com condição. Será que Deus vai me abençoar? A pessoa fica com uma mente totalmente perturbada. E os próprios obreiros, porque infelizmente eles aprendem isso, o obreiro que não está participando, os próprios obreiros começam a desprezá-lo. Porque começa a achar que realmente o obreiro está perturbado, está caído, não está bem com Deus. Então, nas fogueiras santas, como é o clima que acontece no meio da igreja, entre obreiros e pastor, e propriamente no meio dos obreiros? Como é que fica esse clima de obrigação? Porque é o que o senhor falou, não se coloca uma arma para forçar a pessoa a fazer. O trabalho psicológico é tão forte que destrói a vida de muitos obreiros. É isso aí mesmo. É tão forte que a pessoa se sente obrigada a fazer, mesmo sem ter condição. Até mesmo a pessoa, depois, fora da frente do pastor, ficam os comentários de obreiros com obreiros. Assim, poxa, caramba, eu não podia fazer, vou ter que fazer. Eu estava pensando em fazer uma coisa, mas eu tenho que fazer, senão vou ficar mal visto, senão o obreiro, o pastor vai me tirar. Não, fica esse clima, sem dúvida, fica. Quer dizer que isso acontece muito mesmo. Você sabia que no meio dos pastores é assim também? Quando se passa uma campanha, tem pastor que ele comenta, a gente comentava entre a gente, poxa, será que quando eu chegar diante de Cristo, ele vai dizer assim para mim, poxa, parabéns, hein? Você arrebentou naquela campanha. Você arrancou tudo do povo. Existem pastores que também comentam essas coisas.
E no meio dos obreiros não é diferente, porque a situação dos obreiros, uma situação tão precária, já psicologicamente destruído, abandona a família em casa. Tudo que ganha é para dar na instituição. Então, a vida dos obreiros é uma vida de luta, de problema, de dificuldade. O senhor quer ver? Senhor José, explica para a gente aí como é a vida dos obreiros dentro da instituição. Na vida familiar, vida financeira. Os obreiros são ricos? Porque, pelo que prometem nas campanhas, os obreiros eram para ser riquíssimos. Eram para ter a sua casa própria, para ter seu automóvel, para ter sua família totalmente abençoada. Mas como é a realidade da vida dos obreiros dentro da instituição? Fala para a gente aí, seu José. A realidade dos obreiros, pastor, é bem diferente do que o povo pensa e do que se mostra para o povo. É uma coisa bem diferente. No corpo de obreiros, tem obreiros que oram pela saúde das pessoas e tem obreiros que na própria casa é uma farmácia. Não estou discriminando os obreiros, nem falando mal de nenhum deles. É verdade. Estou falando o que acontece, o que eu via. Não foram 3 dias, foram 30 anos de obreiros. Fora o tempo antes que eu comecei, entrei na igreja, fui evangelizar, só de obreiro foram 30. Então, eu conheço bem. Frequentei a casa de alguns, ia ajudar alguns. Por eu ter carro, tinha vezes obreiros me pediam ajuda para fazer algo para eles, e eu nunca neguei, eu sempre fiz. Mas, que nem o senhor colocou, pela ideologia da igreja, da riqueza, da prosperidade, o corpo de obreiro tinha que ser o exemplo nessa situação. Mas não é. A igreja que eu frequentei, ela fica numa comunidade. Ali tem várias pessoas que não têm a condição nem de passagem para ir para uma reunião, quando eles determinam a reunião na catedral. A gente vai e pergunta ao obreiro, por que você não foi? Eu não tinha dinheiro de passagem. É isso mesmo. Essa é a realidade dos obreiros. Então, o senhor vê como é que é. Numa comunidade, hoje em dia, está bem falada essa comunidade, que é a Cidade de Deus, por causa dos tiroteios entre traficantes, milicianos, policiais, está direto. E qual é o obreiro rico que moraria nessa situação de bom agrado? Aonde está as vitórias que se promete, né? Aonde está a riqueza? Aonde está a prosperidade? Tinha obreiros doentes aí, onde o senhor era obreiro? Existia obreiros doentes? Tinha obreiros doentes, obreiros que estavam enfermos, tinha obreiras que eu mesmo... Mas não é isso que a instituição mostra, né? Não é isso que a instituição mostra, né? Eles não mostram a realidade. Não é isso. Tinha obreiros desempregados aí? Desempregado? Tinha sim, obreiros desempregados. Tinha. Obreiras com casamento destruído, tinha aí? Tinha obreira com casamento destruído. Tinha obreiros com marido incrédulos que reclamavam das obreiras que ficaram o dia inteiro na igreja e tal. Vira e mexe, alguns pastores, não foram todos, alguns pastores presenciaram situações de marido ir lá reclamar porque estava na igreja. Não, tinha muito, não era a família como bota assim, a família é um mar de rosa, não era isso. Quer dizer, na verdade, é uma ilusão, né? Porque na televisão
mostra lá o testemunho, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou a Universal, mas não mostra a realidade do que realmente acontece. E os mais atingidos de todo esse trabalho que é feito dentro da instituição, os mais atingidos diretamente são os obreiros. A realidade dos obreiros é uma realidade deplorável. O senhor sabe o que eu estou falando. É Existe verdade. obreiro que muitas das vezes não tem nem o que comer em casa. E quando chega a época da Fogueira Santa, quantos que o senhor já presenciou de dar tudo e depois não ter nem o que comer em casa? Nem o que dar para os filhos. É mesmo. Acontece isso mesmo, e muito. Ô, seu José, o senhor lembra quantas fogueiras santas o senhor fez durante esse tempo todo que o senhor passou na instituição? Ó, pastor, para ser sincero para o senhor, no começo, o senhor sabia, no começo era uma fogueira santa por ano. É verdade. Depois passou a ser duas. Eu só não pratiquei, só não participei das fogueiras santas, agora as últimas, que eu já estava, como se diz, revoltado com a situação e querendo sair. Só esperava um pezinho para sair. Foi quando eu comecei a assistir, através da minha esposa, assistir os seus vídeos do Bispo Natan. Aí que eu disse, é isso mesmo, eles estão certos e eu estou errado no caminho que eu estou. Aí foi que eu saí. Mas até então, todas eu participei. E sempre, ainda tem isso, sempre tem um agravante, que nós, obreiros, ainda mais eu, que trabalhava muito direto com pastores, e o pastor conhecia, que via que eu não enriqueci, não comprei 20 carros, não comprei mansão, então ele vinha conversar. Aí vinha sempre aquele argumento, não, Barreira, é que deve ter faltado alguma coisinha que você esqueceu. Não, pastor, foi tudo. Ah, então você deve ter colocado uma duvidazinha. Eu falei, não, pastor, eu confiei. Porque eu falava para ele, se eu não confiasse, eu não daria. Eu dei porque eu estou confiando. É uma coisa lógica. Se eu não confio, porque eu confiei, dei porque eu confiei. Não, mas você vai E, plantando, porque o semeador, ele vai semeando. Quando chega a época de colher, ele colhe, mas ele vai sempre semeando. Então você tem sempre que semear. Teve uma vez que eu até cogitei, eu vou semear semente em cima de semente, que eu não colhei a outra, mas mesmo assim, aquela minha ignorância me levava a fazer outra vez. ô, seu José, o que foi que o senhor já fez de sacrifício assim para a instituição? Especifica alguma coisa aí para a gente. Já deu salário? Já vendeu alguma coisa? O que o senhor já fez para a instituição na Fogueira Santa? Salário, pastor, isso eu não preciso nem falar. Mas eu Era já dei um sempre, né? apartamento. Peraí, como é que é? O senhor já fez o quê? Já dei um apartamento. Eu vendi o Na apartamento Fogueira... e o dinheiro que eu tinha colocado naquela época, no começo, que a poupança rendia, o dinheiro que eu tinha colocado na poupança, para depois eu comprar um outro apartamento, eu dei. E fui eu com a minha esposa e meus filhos morar de aluguel. Eu vendi o meu apartamento, botei na poupança, eu ia comprar outro, mas na época de eu comprar o outro, veio a Fogueira Santa, aí o pastor falou assim, não guarda reserva, se você guardar você não vai conseguir nada. Aí eu peguei o dinheiro todinho do apartamento, botei no altar e fui morar de aluguel. Ô, seu José, por favor, repita novamente isso aí, para todo mundo ouvir. O senhor vendeu o seu apartamento e deu na Fogueira Santa. Repita aí, por favor. É isso mesmo, foi com a minha primeira esposa, que é a esposa que está comigo agora é a segunda esposa, a primeira faleceu. Com a minha primeira esposa. Vendi um apartamento nosso, apartamento próprio, vendi, coloquei o dinheiro na poupança, porque gerava uma renda boa naquela época, e botei na poupança para ficar um mês, 2 meses,
gerar mais um acréscimo para a gente comprar um outro apartamento, porque foi o período que a pessoa que comprou o meu apartamento estava viajando e falou assim, ó, vou demorar a chegar uns 3 meses aí, eu estou fora. Vou demorar mais ou menos isso. Então você fica com esse apartamento aí fora, ficar morando nele aí até você arrumar outro. Pô, qual o tempo necessário para mim? Sendo que nesse período veio a Fogueira Santa. Aí o pastor reuniu os obreiros, como eu falei no início, ele reúne os obreiros em sala particular, ele já sabe, como o senhor também sabe, já sabe que aquele obreiro que tem uma condição tem outra, aquele que tem um negócio próprio, que a maioria do tempo que eu estava na igreja, eu trabalhei para mim mesmo. E aí ele já sabe quem tem os seus negócios. Pessoal, você quer ampliar, tem que dar o tudo. Você que está com dinheiro na reserva, aquele dinheiro da poupança guardado, bota tudo. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, pô, o Espírito Santo falou comigo, como é que ele sabe que eu tenho dinheiro na poupança? Aí eu fui, tirei o dinheiro do apartamento e botei no altar. Passou a campanha, passou a semana da campanha, a pessoa que comprou o apartamento veio para pegar o apartamento, eu morei nesse apartamento que era meu, alugado, que a pessoa não quis morar nele e me alugou o apartamento. Porque eu era próprio, eu aluguei ele. Mas parece irônico, né? O senhor pagou o aluguel do apartamento que era do senhor. Isso, é. É brincadeira, né? Depois disso, E o milagre? E depois disso não consegui comprar mais, né? Depois não consegui comprar mais. O dinheiro que eu ganhava com meus serviços não era suficiente para comprar um outro. E quando juntava um valor maior, que eu podia dar uma entrada, vinha outra campanha, aí podia outro propósito. É o que eu falei no início. Nós aprendemos esse evangelho, um evangelho de barganha, que se eu não der, eu não vou receber. E quando a gente praticava isso, seu José, a gente tinha certeza, né? A gente fazia porque tinha certeza que o evangelho era esse. Porque foi isso que nós aprendemos. Mas a verdade é que esse evangelho, ele só traz dor e sofrimento para as pessoas.